Olá, bem-vindos à nossa aula de espanhol. Na aula de hoje, aula número 15, nós vamos continuar a ver sobre los verbos, que são os verbos. Hoje, nós vamos ver os verbos irregulares. Verbos irregulares. Hoje, especificamente, são os verbos irregulares terminados em AR. São os verbos de primeira conjugação. Primeiro nós vamos ver alguns verbos que a sua irregularidade ela é um padrão. Quer dizer, ela vai se repetindo em alguns verbos, tá? Então, alguns desses padrões de irregularidade vão ser o seguinte: a irregularidade vai ser na raiz do verbo, tá? Vai ter uma vogal que vai se transformar em outra, ou uma vogal que vai se transformar em duas. A gente vai ver cada um desses casos. Então, os verbos terminados em AR. A primeira irregularidade que é padrão desses verbos é quando eu tenho na raiz a vogal E, e quando eu vou conjugar, esse E vira IE. Então, a raiz do verbo tem essa vogal E, e quando eu vou conjugar, essa vogal E vira IE. Tá? São todos os verbos assim? Não, não são. Só alguns. Como é que eu vou saber quais são? Com o tempo, treinando, conjugando, lendo, a gente vai ficar familiarizado. Não tem como saber se aquele verbo vai ser regular ou irregular. Tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos de verbos que são irregulares e tem essa irregularidade. A vogal E vira IE. Então, o primeiro verbo é o verbo acertar. Acertar é acertar, igual ao português, tá? O gerúndio e o particípio vão ser iguais, tá? Não vão ser irregulares. Então, o gerúndio de acertar continua sendo acertando, tá? Não tem irregularidade. E o particípio de acertar é acertado. Não tem irregularidade no gerúndio e no particípio, né? Nas formas nominais, não tem irregularidade. A irregularidade vai acontecer quando eu conjugo nos tempos verbais, né? A gente aprendeu até agora somente o presente do indicativo. Então, é ele que a gente vai ver. Então, conjugando o verbo acertar no presente do indicativo. Primeira pessoa, yo acierto. Então, repara. Eu tenho na raiz do verbo, essa aqui é a raiz, né? Eu tenho na raiz do verbo a vogal E. Quando eu conjugo, esse E vira IE. Tá? Vai ser em todas as pessoas? Não, não vai ser em todas as pessoas, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Então, vamos conjugar ele. Yo acierto, tu aciertas. Então, com o tu também vai ter irregularidade, vai virar IE, tá? E na Argentina? Na Argentina, como é que é o tu? Tu é vos, não é? E como é que eu conjugo o vos? Eu conjugo o vos como acertas. Então, no caso do vos, não vai ter irregularidade. O verbo vai ser conjugado, a raiz vai se manter a mesma. Acertas. Então, tu aciertas, vos acertas. Beleza? Então, yo e tu é irregular, vos continua regular, tá? Él, ella, usted acierta. Acierta. Então, na terceira pessoa do singular, eu também tenho a irregularidade. O E vira IE. Beleza? Então, é irregular na terceira pessoa também. Agora vamos ver o plural. Nosotros acertamos. Acertamos.
Então, nosotros, a raiz não muda, vai se manter a mesma. Então, no nosotros, ele continua regular, tá? Então, até agora, quais são as pessoas que mudam a raiz? Yo, tu e ele, ella, usted, tá? São as pessoas que vão mudar a raiz do verbo. E vai virar ie. Nosotros acertamos. Vosotros acertais. Então, vosotros também, a raiz vai se manter a mesma. Não vai mudar. Então, vosotros também vai ser a conjugação normal, regular, que a gente está acostumado a fazer. E para a terceira pessoa, ellos, ellas e ustedes, aciertam. Então, na terceira pessoa do plural, vai ter a mudança da raiz. O E vai virar IE. Beleza? Então, quais são as pessoas que mudam? Né? O yo vai mudar. O tu vai mudar. Ele, ella, usted vai mudar. Tá? E no plural, ellos, ellas, ustedes também vai mudar. Tá? Então, essas são as pessoas que vão mudar a raiz do verbo. O resto, a forma de conjugar é aquela normal que a gente já aprendeu. Tá bom? Então, vamos ver um outro verbo também para a gente poder treinar. Então, mais um verbo. Verbo atravessar. Atravessar é atravessar, tá? Com um S só mesmo, tá? Atravessar. Então, primeira pessoa, yo atravieso. Aqui. Então, na raiz do verbo, nós temos a vogal E, e quando eu conjugo, esse E vira IE. Então, yo atravieso, tá? Tu é com S só. Com S só. Tu atraviessas. Então, mesma coisa. O E vai virar IE. Tá? Na Argentina, vai ser vos atravessás. Não vai mudar. Vai continuar regular. Vos atravessás. Ele, ella, usted atraviesa. Então, vai mudar. E vai virar IE. Atraviesa. Nosotros atravessamos. Então, nosotros continua normal, regular. Atravessamos. Vosotros atravessáis. E ellos, ellas, ustedes atraviesan. Aí, na terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes, vai mudar, vai virar atraviesa. Beleza? Então, essa irregularidade E para IE, ela vai acontecer no yo, no tu, no ele, ella, usted e no ellos, ellas, ustedes. Tá bom? Então, beleza. Vamos ver mais um verbo pra gente ir treinando. Então, próximo verbo.
calentar. O que é calentar? Esquentar. Então o verbo calentar também vai ter irregularidade na raiz. Aqui nesse aqui. Então, para vocês treinarem em casa, faz o seguinte, pausa esse vídeo agora e tenta conjugar o verbo calentar no presente do indicativo, tá? Então pausa agora e tenta conjugar esse verbo calentar. E aí você, depois de terminar, volta pro vídeo, dá play no vídeo de novo e compara com as respostas. Então vamos lá, vamos conjugar o verbo calentar. Yo caliento. A irregularidade. E vira IE. Tu calientas. A Argentina vai ser vos calentas. Tá? Ele, ella, usted calienta. Nosotros calentamos. Vosotros calentáis. Ellos, ellas, ustedes calientam. Então tá aqui as respostas para a conjugação do verbo calentar. Beleza? E é esquentar. Lembrando que as formas nominais, nesse caso, não vão sofrer mudança. Tá? Vai continuar igual. Então, o gerúndio de calentar continua sendo calentando. E o particípio de calentar continua sendo calentado. Tá? Forma nominal não vai sofrer esse tipo de irregularidade aqui. Tá? Nesse caso, do E vira IE para os verbos de primeira conjugação. Gerúndio e particípio continua igual. Só vai modificar aqui na hora de conjugar no presente do indicativo. Tá? Então, outro verbo para a gente treinar aqui. Verbo cerrar. O que é cerrar? Fechar. Então, o verbo cerrar, mesma coisa, vai sofrer irregularidade na raiz, aqui na vogal E, vai virar IE. Então, pausa o vídeo e tenta conjugar o verbo cerrar sozinho. E aí você compara com a conjugação. Então, yo cierro. O E vira IE. Yo cierro. Tu cierras. Tu cierras. Mesma coisa. E vira IE. E vos cerrás. Tá? Él, ella, usted cierra. Nosotros cerramos. Vosotros cerráis. Ellos, ellas, ustedes cierran. Então tá aqui a conjugação do verbo cerrar. Beleza? Então vamos para mais um verbo. A gente vai treinando aí, e é bom que é vocabulário que a gente está aprendendo, né? Verbos que a gente ainda não tinha visto o significado, a gente está vendo agora. É mais vocabulário para a gente falar e escrever. Então, outro verbo. Começar. Verbo começar. Quer dizer começar. Então, verbo começar também vai sofrer mudança aqui no E da raiz. Então, a mesma coisa. Pausa o vídeo e tenta conjugar. Depois volta para cá e vê a resposta. Então, yo comienzo. O E virando IE. Yo comienzo. Tu comienzas. Vos comenzás. Tá? Él, ella, usted comienza. Nosotros comenzamos.
Vosotros comenzáis. Ellos, ellas, ustedes comienzam. Então, e também vai sofrer mudança. Comienzam. Tá bom? Então, verbo começar. Mais umzinho pra gente treinar. Mais umzinho. Verbo despertar. Despertar tem sentido de despertar, igual ao português. Também tem o sentido de acordar, né? Acordar de manhã cedo, acordar, despertar. Então, mesma coisa, vai sofrer mudança na raiz nesse E aqui, tá? Repare, despertar tem duas vogais E na sua raiz. Mas não são as duas que vão sofrer mudança não, tá? É só uma, é só essa daqui, tá? Então como é que eu sei um verbo, se eu tenho um verbo, tem mais de uma letra E na raiz, ele sofre mudança, como é que eu sei qual a letra E que vai sofrer mudança? Você não sabe, você vai adquirindo com o tempo você vai vendo aonde que acontece a mudança, tá? Não tem uma regra fixa para saber qual que o E que vai virar IE, tá? Então nesse caso, o verbo despertar é o segundo E vira IE. Então, conjuga ele, pausa o vídeo, conjuga ele e depois volta pra cá, pra gente poder ver, pra vocês verem como é que se conjuga. Então, yo despierto, então vira aí despierto, tu despiertas, certo? Na Argentina, vos despertás, vos despertás. Él, ella, usted despierta. Nosotros despertamos. Vosotros despertáis. Y ellos, ellas, ustedes despiertam. Despiertam. Tá bom? Então, conjugação do verbo despertar. Vamos ver mais um. Então, mais um verbo. Verbo empezar. O que quer dizer empezar? Começar. Ué, mas começar não era começar? Também, tá? São dois verbos sinônimos. Você pode usar para falar começar, começar, e também pode usar empezar, tá? Em alguns países vai usar empezar, outros países vai usar começar. Na Espanha, por exemplo, a diferença entre eles é empezar se usa na linguagem do dia a dia e começar se usa na linguagem literária, né? Mas os dois verbos querem dizer a mesma coisa, começar, tá? Então pode usar qualquer um dos dois. Então, empezar vai sofrer mudança no E, nesse E aqui, né? Vai virar IE. Então tenta conjugar em casa e depois volta pra cá. Então, yo empiezo. Yo empiezo, o E vira IE, yo empiezo, tu empiezas. A Argentina vai falar vos empezás, certo? Él, ella, usted empieza. Nosotros empezamos. Vosotros empezáis. Ellos, ellas, ustedes
empiezan. Empiezan. Esse E tem a pronúncia fechadinha, empieza. Então, tem aqui a mudança do E para IE. Eu empiezo, empiezas, empieza e empiezan. Certo? As outras vai manter igual. Empezamos, empezais. Então, o verbo empezar quer dizer começar. Mais umzinho. Pra gente treinar. Hoje a gente está treinando bastante verbos, né? Então, mais umzinho, verbo pensar. Que é igual ao português, quer dizer, pensar. Então, vai sofrer mudança aqui nesse E. Então, tenta aí em casa, pausa o vídeo, tenta aí em casa, depois volta pra cá. Então, como é que fica a conjugação? Yo pienso. Tu piensas. A Argentina vai falar vos pensás. Él, ella, usted piensa. Nosotros pensamos. Vosotros pensáis. Ellos, ellas, ustedes piensan. Tá? Então, o verbo pensar. Ok? E o último, para a gente fechar essa categoria de irregularidades. Verbo negar. Negar quer dizer negar, igualzinho em português. Então, como é que vai ficar? Esse E aqui vai sofrer modificação. Como é que ele vai ficar? Yo niego. Aqui, ó, IE, niego. Tu, em alguns lugares você vai ouvir falar niego, com o E aberto. Mas a pronúncia desse E oficial é sempre fechadinha. Então, yo niego. Tu negas. Na Argentina vai falar vos negás. Então, tu niegas, vos negás. Él, ella, usted niega. Nosotros negamos. Vosotros negáis. Ellos, ellas, ustedes niegan. Então, verbo negar, beleza? Então, essa foi a primeira irregularidade, um verbo termina em AR. Vamos para a segunda. Então, a segunda irregularidade é o seguinte, é quando eu tenho na raiz a vogal O, tá? E essa vogal O, então, na hora que eu conjugo, vai virar UE. UE, tá? São todos os verbos que tem O na raiz que vão mudar? Não, não são. Alguns só. Como é que eu sei quais são? Não tem uma regra para saber. Você não tem um... Sim. Você vai aprendendo com o tempo, você vai aprendendo quais verbos mudam a vogal e quais verbos não mudam. Tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos de verbos que mudam de O para o E. Então, verbo acordar. O que quer dizer acordar? Acordar quer dizer, em português, acordar, porém não é acordar de levantar, não. É acordar de fazer um acordo, né? Então, nesse sentido de fazer um acordo, aí usa o verbo acordar. No sentido de acordar de levantar, qual que é o verbo que eu uso? Despertar, a gente já viu antes. O verbo despertar é acordar de levantar. Acordar de fazer um acordo é acordar, tá? Então, antigamente esse verbo acordar também era usado nesse sentido de levantar. Hoje em dia perdeu esse uso, tá? Como é que eu sei que ele perdeu esse uso? Porque quando tem um dicionário que eu recomendo, que é online, que é muito bom e que talvez seja o mais completo, porque é o dicionário da Real Academia Espanhola, que o site é o seguinte, ó,
DLE, de Dicionário da Língua Espanhola, ponto RAE, de Real Academia Espanhola, ponto ES, tá? De Espanha. Então, esse é o endereço, dle.rae.es. Lá você bota a palavra e te diz todas as definições daquela palavra, onde ela é mais usada, qual definição é usada em qual lugar, tá? Se for um verbo, te diz também a conjugação desse verbo. Então, é um dicionário muito completo, tá? Só que é todo em espanhol. Mas dá para entender algumas coisas. Então, se você tiver dúvida numa palavra, qual o significado de uma palavra, ou aonde ela é mais usada, recomendo o dicionário da Real Academia Espanhola, tá? É muito bom. Então, aqui o verbo acordar. Então, eu tenho aqui a vogal O na minha raiz. Essa vogal O vai virar o E. Então, primeira pessoa vai ser yo acuerdo. Aqui, ó. O vai virar o E. Tá? Yo acuerdo. Tu acuerdas. Tu acuerdas. Vos acordás. Tá? Então, de novo, o tu vai ter mudança, mas o vos não vai ter mudança. Tá? Então, é yo e tu. Vai ter mudança, vos não vai ter mudança. Igual o que a gente viu antes. Ele, ella, usted, acuerda. Então, também vai ter aqui, ó, mudança. Terceira pessoa do singular. Nosotros acordamos. Então, nosotros acordamos. Não vai ter mudança. Não vai ter mudança. Tá? Vosotros acordais. Também não vai ter mudança. Vosotros acordais. E ellos, ellas e ustedes acuerdan. Aí aqui sim vai ter a mudança de O para o E, tá? Então, de novo, mudança vai acontecer no yo, no tu, no ele, ella, usted e no ellos, ellas, ustedes. Vai ter a mudança, O para o E. Então, vai acordar, acuerdo, acuerdas, acordás, acuerda, acordamos, acordais, acuerdan. Tá bom? Vamos ver mais um então. Verbo custar. Verbo custar. O que quer dizer custar? Custar, né? De custar dinheiro. Verbo custar. Então, e também vai sofrer a mudança nesse O aqui. Vai virar o E. Então, tenta conjugar ele em casa. Pausa o vídeo, tenta conjugar sozinho em casa. E depois volta para ver como é que se conjuga. Lembrando que a conjugação, a mudança ocorre no yo, no tu, no ele, ella, usted e no ellos, ellas, ustedes. Tá bom? Então tenta aí, depois volta pra cá. Então como é que vai ficar? Yo cuesto. Yo cuesto. Tu cuestas. Vos costás. Tá? Ele, ella, usted cuesta. Nosotros custamos. Costamos, verbo costar. Nosotros costamos. Vosotros costáis. Ellos, ellas, ustedes cuesta.
Então, é assim que se conjuga. Algumas pessoas vai virar o O vira o E, tá? Vamos ver mais um verbo. Mais um então. Então, verbo colgar. Colgar. O que quer dizer colgar? Colgar tem vários significados, mas ele é mais usado para significar pendurar. Então, usa colgar para pendurar. Também é usado para, no sentido de desligar, mas desligar o telefone. Durante uma chamada, está conversando com alguém pelo telefone, na chamada, aí acabou a ligação, você vai desligar o telefone. Então, essa ação de desligar o telefone é colgar, em espanhol. Então, colgar vai ter a mudança nesse O aqui da raiz. Então, como é que eu faço? Como é que eu conjugo? Yo, então, de novo, tenta em casa sozinho e depois volta para cá para ver. Yo cuelgo. Cuelgo. Tá? Tu cuelgas. Vos colgás. Então tem tu cuelgas, vos colgás. Él, ella, usted cuelga. Nosotros colgamos. Vosotros colgáis. Ellos, ellas, ustedes cuelgan. Então, conjugação do verbo colgar. Beleza? Vamos ver mais umzinho? A gente treinando bastante. Então, mais umzinho. Verbo demonstrar. O que é demonstrar? Demonstrar, tá? Só que você escreve um pouquinho diferente. Escreve assim, demonstrar, tá? Não tem N aqui. Demonstrar. Então, demonstrar vai sofrer mudança de vogal nesse O aqui, né? Do demonstrar. Então, como é que eu conjugo ele? Yo demuestro. Aqui, ó, o O vira o E. Yo demuestro. Tu demuestras. Vos demonstras. Não, demuestras, demonstras. Él, ella, usted demuestra. Nosotros demostramos. Então, aqui não muda. Nosotros demostramos. Vosotros demostrais. Também não muda. Demostrais. Ellos, ellas e ustedes demuestran. Então, aqui muda. Então, conjugação do verbo demonstrar. Vamos ver mais umzinho? Então, vamos ver mais um. Mais umzinho. Verbo recordar. Quer dizer, recordar. Recordar é recordar, tá? Também pode ser lembrar, em algumas situações. Tudo usa verbo recordar. Então, vai sofrer mudança no O, aqui, nesse O. Então, como é que vai ficar? Yo recuerdo. Aqui, ó, o O vira o E. Yo recuerdo. Tu recuerdas. Vos recordás. Él, ella, usted recuerda. Nosotros recordamos. Vosotros recordáis. Ellos, ellas, ustedes recuerdam. Então, conjugação do verbo recordar, beleza? E
vamos ver só mais um, o último. Então vamos ver mais umzinho pra gente treinar. Mais umzinho. Verbo bolar. O que quer dizer bolar? Voar. Então verbo bolar vai sofrer mudança no O, certo? Então, yo vuelo. Então, o O vira o E. Yo vuelo. Tu vuelas. Ou vos volás. Então, tu vuelas, vos volás. Él, ella, usted vuela. Nosotros volamos. Vosotros voláis. Ellos, ellas, ustedes vuelan. Então nós temos aqui mudança de O para o E. Vuelo, vuelas, volás, vuela, volamos, volais, vuelan. Ok? Então, verbo volar. Então a gente viu mais uma irregularidade. Então essas são as duas principais, tá? E são padrões, quer dizer, todos os verbos regulares que tem essa característica de irregularidade vai se conjugar da mesma maneira e a irregularidade vai acontecer no mesmo lugar, no yo, no tu, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, tá? Então, são verbos irregulares, mas que tem um padrão ali de irregularidade. Então agora a gente vai ver 3 exemplozinhos, tá? Na verdade, um deles a gente já viu antes, então são 2 novos, tá? De verbos que terminam em AR e são irregulares, mas que não seguem nenhum desses padrões que eu dei aqui, tá? São verbos irregulares mesmo, aqueles que são completamente diferentes de qualquer coisa. Então a gente vai ver o verbo estar. Na verdade, a gente já viu, lembra? Então, a gente vai revisar a conjugação do verbo estar. Verbo dar. Verbo dar. A gente vai rever a conjugação do verbo dar. E o verbo rugar. A gente vai ver a conjugação do verbo rugar. Então, estar quer dizer estar, né? Dar quer dizer dar. E rugar, que quer dizer jogar, tá? Em algumas situações também quer dizer tocar. Tocar um instrumento, também pode usar o verbo rugar. Também pode usar rugar para brincar, para jogar, também para brincar. Agora, cuidado, que existe o verbo em espanhol brincar. Existe o verbo brincar em espanhol, mas que quer dizer pular, tá? É diferente. O espanhol é parecido, mas é diferente. Então existe o verbo brincar, que quer dizer pular. Para eu falar brincar, de jogar, de brincar, eu uso o verbo jugar, tá bom? Então vamos lá. Então o verbo estar. Yo estoy. Lembra? Yo estoy. Tu estás. E vos estás também, tá? No caso do verbo estar, ele é uma exceção. O tu e o vos vão ser iguais. Então, tu estás, vos estás. Beleza? Ele, ella e usted está. Olha aqui como eu escrevi usted. Escrevi usted com UD, tá? É uma forma de abreviar usted. Você pode usar assim também. Uma forma de abreviação. De usted é UD. Tá? Então, ele, ella, usted está. Nosotros estamos. Estamos. Vosotros estáis. Lembra? E ellos. Ellas. E ustedes. E ustedes eu também posso abreviar para UDS. Ustedes.
están. Están. Então, estou, estás, está. Estamos, estáis, estão. Essa conjugação a gente já viu, a gente está revisando a conjugação do verbo estar. Agora, verbo dar. Verbo dar. Yo doy. Yo doy. Tu das. Vos das também. Então, assim como o verbo estar, o verbo dar também vai ser uma exceção. O tu e o vos vão ser iguais. A conjugação vai ser igual. Então, tu das, vos das. Tá? Ele, ella, usted dá. Tá? Dá. Nosotros damos. Vosotros dais. Ellos, ellas, ustedes dan. Então, conjugação aqui, ó. Doi, das, dá, damos, dais, dan. Beleza? Verbo dar. Infelizmente vai ter que decorar essas conjugações, porque elas não são padrão, né? Elas são irregulares mesmo. Tá? E verbo rugar. O verbo rugar, ele vai acontecer uma irregularidade aqui na vogal U. Essa vogal U, em algumas pessoas, ela vai virar o E. Tá? Então, primeira pessoa, yo juego. Aqui, ó, o U vai virar o E. Em vez de ser jugo, vai ser juego. Yo juego. Apesar do verbo ser jugar, vai ser yo juego. Tá? Tu juegas. Tu juegas. Vos jugás. Aí sim vai ter diferença. Tu juegas, vos jugás. Beleza? Ele, ella, usted juega. Beleza? Nosotros jugamos. Nosotros jugamos. Vosotros jugáis. Vosotros jugáis. Ellos, ellas y ustedes juegan. Tá? Então, mudança na vogal da raiz. O U vai virar o E. Juego, juegas, juega, jugamos, jugás, juegan. Beleza? Então, esses foram alguns verbos irregulares, são bastante importantes a gente saber, tá? Terminados em AR. Amanhã a gente vai ver as irregularidades dos verbos de segunda conjugação, eles terminados em ER, ok? Então, hasta amanhã, né? Até a aula que vem.